la página de Face que tenemos. Independientemente de eso, vamos a subir también en diferido a la página de YouTube que tenemos de la asociación. Sim, eu busquei na página da associação no YouTube e não Ya, alcancei a encontrar nada. perfecto. Estimado Julián, de favor, en el chat le puede colocar la dirección de la página de Face, donde están todas las grabaciones, por favor. Estimado Julián, le pido de favor. Ya lo ponen en el chat, profesor, el link donde están todas las ponencias desarrolladas hasta el momento. Ah, sim, compreendo. E como aqui, como eu puedo ver o chat? Como se... Bueno, pues en su pantalla, en la parte inferior dice chat, profesor. Le puede dar clic, ya está. El chat dice en la parte inferior de su pantalla. Não, na parte inferior não há nada. Dice chat en la parte inferior. Eu tenho na parte superior que me aparece algumas coisas, participantes, share, pause share, annotate, remote control, more. Donde le dio clic a share screen, al ladito está chat, dice. Y ahí ya, pues prácticamente Julián lo posteó a la página de Facebook donde está todas las ponencias realizadas hasta el momento, profesor, que fueron grabados en vivo y directo. Muy bien. Ahora, yo no sé qué yo he hecho aquí que no me parece la presentación. Yo tengo una pantalla que muestra todos los participantes, pero... Ya, le puede dar en Share Screen y hay que elegir, ahora, la pantalla. Sí. ¿Está bien así? No, No. no le vemos a usted, profesor. Share Screen y puede elegir la ventana. Share Screen. Ahora está bien. Ahora sí, ahora está prácticamente, sí lo vemos, profesor, ahí está. Muy bien. Ya. Buenas tardes a los presentes. Bueno, pues darle la bienvenida, ¿no? Y al doctor, bueno, pues al doctor Esquivel. De favor, estimados participantes, en unos 2 minutitos iniciamos, de favor. Lo mismo para la parte técnica que nos está apoyando con la grabación de este primer simposio de ingeniería geotécnica de la ciudad de Oruro. Le pido por favor que en 2 minutos podamos iniciar con la grabación. Muchas gracias. Perfecto, profesor. En 2 minutos iniciamos con la grabación. Muy bien. Me gustaría de preguntar una cosa, si los participantes pueden, durante la presentación, hacer preguntas, porque yo tengo un amigo, un alumno de Bolivia, que yo le pedí para ayudarme en la presentación, porque yo no conozco los términos técnicos en español, y pedí que para me ayudar en esto. Claro que sí, profesor. Con el mayor de los gustos sí le vamos a apoyar en esa parte. De todos modos, profesor, sí, va a haber al final de la ponencia vamos bueno, pues vamos a dar lectura a las preguntas que realicen los participantes. No. Yo creo que voy a necesitar de ayuda durante la presentación. Claro que Porque sí. hay términos que yo no conozco en español. Claro que sí, Términos profesor. técnicos. Sí nos puede apoyar ese profesional que está trabajando con usted, que es de origen boliviano, profesor. Sí, se llama Gustavo. Bueno, pues a Gustavo, ¿no? Darle la bienvenida a este evento. Muchas gracias. Voy a estar aquí para ayudar al profesor. Muchas gracias, pues, Gustavo.
Buenas tardes, estimados participantes del primer simposio de Ingeniería Geotécnica de la ciudad de Oruro. Darle bienvenida al doctor Edmundo Rogerio Esquivel, actual profesor del Departamento de Ingeniería Geotécnica de la Escuela de Ingeniería de São Carlos, Universidad de São Paulo. Realmente, estimado profesor Edmundo, muchas gracias por aceptar ser ponente en este primer simposio de Ingeniería Geotécnica. A la vez también, bueno, pues dar la bienvenida también a Gustavo, que es estudiante de doctorado en la Universidad de Sao Paulo, quien nos apoyará en la traducción técnica de esta ponencia. Estimados participantes, recibamos de favor con un fuerte aplauso virtual a doctor Edmundo Rogerio Esquivel. Adelante, profesor, con su ponencia. Muchas gracias. Para mí es un honor participar de este Simposio Internacional de Ingeniería Geotécnica de Oruro. Y yo creo que es una actividad muy positiva por parte de los bolivianos. Es un placer para mí para estar participando de este simposio. Muchas gracias. Bueno, yo voy a hablar un poco sobre la importancia de la eficiencia en la interpretación de los resultados de los ensayos de penetración estándar, más comúnmente conocido como SPT. Bueno, aquí están los participantes del simposio. Bueno, yo me gustaría de pedir perdón a ustedes porque mi presentación está en inglés, pero yo voy a intentar hablar en español. Yo no domino español muy bien, pero voy a intentar hablar en español. Bueno, el título de esta presentación es la importancia de la eficiencia de energía en la interpretación de los resultados de ensayos SPT. Muy bien. Yo creo que todos los participantes conocen muy bien este tipo de ensayo, ¿no? Que es comúnmente hecho en diversas partes del mundo y que consiste en hacer con la penetración de una cuchara, un muestrador en el suelo, por intermedio de una... Vamos a ver aquí otras. Aquí está otro tipo de ensayo, otra forma de hacer ensayo, pero básicamente el principio es el mismo. ¿Cómo funciona esto? Si hay un trípode que sirve para levantar un martillo que tiene una masa de 65 kilos. Y abajo de este martillo se hace un hueco en el suelo donde se introduce la cuchara, o muestrador, que está conectada a una tubería que va a servir para transmitir la energía del golpe de este martillo que se levanta como 75 centímetros y es levantado por una cuerda
y la cuerda, se suelta la cuerda y la masa va a impactar un cabezal que está arriba de la tubería. Y con este impacto, lo que va a pasar es que el conjunto de tubería más la cuchara van a penetrar en el suelo. Y así se van dando sucesivos golpes. Existe uma energia quando se levanta a massa do martilho, tem uma massa de 65 quilos, e quando se levanta isto de 75 centímetros, se está proporcionando uma energia potencial ao martilho. Esta energia potencial teórica é igual à massa do martilho multiplicado por a aceleração da gravidade e por a altura, esta altura de 75 centímetros, que é a altura de caída do martilho. Esta, então, é a energia potencial teórica, ok? Teórica porque vamos ver que a energia potencial, em realidade, não é exatamente esta. Bueno, assim se vai se golpeando, se golpea o conjunto e agora que está difícil porque tem uma pantalla, agora está melhor assim. E se define como o índice SPT, que se designa por índice por NSPT, que é o número de golpes que vai fazer com que a cuchara penetre 45, o que se golpeia todo este conjunto, hasta que a cuchara penetre 45 centímetros no suelo. E o índice NSPT, que se designa por NSPT, é o número de golpes que necessários para que a cuchara penetre os últimos 30 centímetros. Bueno, vamos considerar dos equipos de SPT, de diferentes, vamos dizer, de diferentes companhias. Lá seria um equipo designado por A e outro por B. Quando os ensaios são executados com esses dois distintos equipos, em um mesmo sítio, exatamente no mesmo sítio, o resultado obtenidos dos ensaios não serão iguais, serão distintos. Então, para o equipo A, teremos o NSPT A e para o equipo B, NSPT B. Uma pergunta: um está certo e o outro não está certo? Há algum erro? Não há nenhum erro nisto. O que passa é que os equipos são distintos. A razão para isto é que os equipos proporcionam diferentes quantidades de energia para fazer com que a cuchara penetre no suelo. E como a quantidade de energia para fazer com que a cuchara penetre no suelo del mismo, como se diz, del mismo largo,
la cantidad de energía es la misma. Entonces, lo que pasa es que tenemos que el índice NSPT del equipo A multiplicado por la cantidad de energía disponibilizada por el equipo A debe ser igual al número índice SPT del equipo B multiplicado por la energía que es dispensada por el equipo B. Lo que pasa que uno de los equipos proporciona más energía y el otro menos energía. Cuando el equipo que proporciona menos energía por cada golpe, para hacer con que la cuchara penetre la misma altura, tiene que son necesarios más golpes, mientras cuanto el equipo que proporciona más energía son necesarios menos golpes. Y aquí, en esta ecuación, sirve para igualar estas cosas. No sé qué yo hago con esto aquí. Bueno, en esta ecuación, E, A e B son las cantidades de energía proporcionadas pelos equipos A e B, respectivamente, durante un único golpe del martillo. Usualmente, eficiencia es definida como la cantidad de energía que es transmitida por el golpe del martillo en el cabezal, dividido por la energía teórica, energía potencial teórica. Esta energía potencial teórica, como yo he dicho antes, es la masa multiplicado por la aceleración de la gravedad, multiplicado por la altura de caída. Esto es aproximadamente igual a 478 joules. Bueno, así, en esta ecuación, EA es la cantidad de energía transferida al cabezal durante el impacto del martillo. La PET es la energía potencial teórica, M es la masa del martillo, G la aceleración de la gravedad y H la altura de caída del martillo. Así, se puede definir la eficiencia del equipo A y la eficiencia del equipo B, que son distintas, porque el equipo A proporciona una cantidad de energía que es distinta de la cantidad de energía proporcionada por el equipo B. E se combina essas duas definições aqui de eficiência com a equação que hemos visto anteriormente, resultará então esta nova equação, aqui onde o índice NSPT do equipo A multiplicado por la eficiência do equipo A deve ser igual ao el índice NSPT del equipo B multiplicado por la eficiencia del equipo B. Por estas razones, los resultados de los ensayos obtenidos con diferentes equipos no pueden ser comparados directamente. Para
para que comparar os resultados de los ensaios hechos com o equipo A e com o equipo B, é necessário conhecer a eficiência de los dois equipos, de cada de los equipos. E, usualmente, os resultados de los ensaios de penetração estándar são normalizados a uma eficiência estándar, que é igual a 60%. Assim, resulta que isto seria o número de, se a eficiência fuera de 60%, o número de golpes necessários, quando, por exemplo, quando se está usando o equipo A, o número de golpes necessários para cravar a cuchara é igual ao índice NSPT do equipo A multiplicado por la eficiência do equipo A. Lo mesmo passa com o equipo B. Assim, temos um número de como se diz, um índice SPT correspondente a uma eficiência de 60%. Assim, agora se pode comparar os resultados, porque estes duas quantidades aqui devem ser iguais. Assim, poderíamos escrever que o N60 para o equipo A é igual ao NSPT do equipo A multiplicado por a eficiência do equipo A dividido por 60%. O mesmo passa com o equipo B. Assim, o índice SPT para 60% do equipo B deve ser igual ao índice SPT do equipo B multiplicado por sua eficiência, que é neta B, dividido por 60%. E isto vai resultar que estes dois valores devem ser iguais. Isto deve ser igual a isto. Assim, temos que isto é igual a isto. Agora se pode comparar os resultados. Se os equipos são se o equipo A e o equipo B, se hace esta normalização, então se os resultados são comparáveis se são normalizados a uma eficiência estándar de 60%. Agora sim se pode comparar. Agora, se estes números não são iguais, aí sim se pode dizer que há algum problema com os equipos. Mas se os equipos estão perfeitos, os ensaios estão seguindo todas as regras, então esses números devem ser iguais. Bueno, mientras tanto, a eficiência deve ser redefinida da seguinte forma. A eficiência deve ser igual a EFV dividido por a energia potencial do sistema, não mais a teórica. Então, que é isto? EFV é a quantidade real de energia que é transferida ao mestrador, a cuchara, que é distinta da quantidade da energia potencial teórica. Porque quando a energia é transferida ao mestrador, o que passa é que há perda de energia durante o golpeio do martilho em el cabeçal. Depois, em la varilha, também há perda de energia em las varilhas. Sim, a energia que chega ao mestrador é menor, é menos que a energia potencial do sistema.
Así, la energía potencial del sistema es la energía potencial real del sistema. Vamos, em seguida, vamos ver por que não é distinta da energia teórica. A energia potencial do sistema deve ser corrigida para incluir o efeito adicional, o efeito de desplazamento adicional devido a la penetración del amuestrador en el suelo. Lo que pasa es que después del golpeo del martillo en cabezal, lo que pasa es que el cabezal va a bajar del mismo tanto que la penetración del amuestrador en el suelo, que chamamos aquí de delta Rho. E o que passa, então, é que a energia potencial é mais grande que a energia potencial teórica, porque deve se incluir em desplazamento total do martilho, seria os 75 centímetros, mais lo tanto que o muestrador ha penetrado en el suelo. Assim, hay que adicionar a la energia potencial teórica este tanto de energia potencial, que seria a massa del martillo multiplicado por delta Rho, que é a penetração, multiplicado por la aceleração da gravidade. Assim, também deve-se considerar a massa del conjunto del cabezal más las varillas, que es dependiendo de la profundidad, esta masa es considerable. Entonces hay que considerar también este acréscimo en la energía, que es la masa del conjunto del cabezal más las varillas, multiplicado por la penetração multiplicado por la aceleração da gravidade. Assim, teremos uma real energia potencial do sistema, que é mais grande que a energia potencial teórica. Então, nesta equação, PET significa que é a energia potencial teórica, M es la masa del martillo, delta Rho es la penetración de la cuchara o del muestrador, isso causado solamente por un único golpeo. Esto es para un golpeo. Y R es la masa del conjunto del cabezal más las varillas. Bueno, então, nós outros necessitamos, voltando aqui a definição de eficiência, temos que conhecer qual é a quantidade real de energia que é transmitida ao muestrador. E como se faz isso? Isso que é muito importante. Esta quantidade de energia não pode ser, não se pode medir diretamente, não é possível de medir isto. Então, o que passa é que nós outros se pode estimar esta quantidade de energia desde que em uma sessão luego arriba del muestrador, se pueda medir las fuerzas axiales y las aceleraciones. Y esto durante el evento del impacto del martillo. Este evento, para nós outros que estamos simplesmente vendo a realização do ensaio, parece ser uma coisa instantânea.
pero este evento tem uma duração. E, né, durante essa duração do evento, como se diz, transmissão de energia, desde o cabeçal hasta o mestrador. Então, se se conhece os dados de aceleração, a velocidade de las partículas nesta sessão, em qualquer instante, pode ser calculada com esta integral. Seria a integral para uma velocidade em um instante t, é a integral do instante inicial, 0, hasta o instante t, de la aceleração em respeito ao tempo. Assim se pode calcular a velocidade. Nesta sessão, quando há uma transmissão de energia, as partículas da sessão se movem, e se movem hacia arriba, hacia abaixo, e tem uma certa velocidade que cambia com o tempo, porque as acelerações também cambiam com o tempo. Aqui vamos falar rapidamente sobre a equação, a teoria de equação da ola, a ola de energia, seria a ola de energia. Assim, quando se há uma barra que é golpeada, se transmite uma força axial aqui. O que passa é que esta barra, quando golpeada, vai se deformar. Mas há uma região que estará comprimida, que está deformada. Pero se se toma uma sessão mais adelante, aqui não há nada, não há compressão aqui. Aqui essa região aqui não está deformada solamente aqui. E essa região aqui de comprimida vai caminhar por la barra com o tempo. Isto vai barrar. E com que velocidade? Com que chamamos como na velocidade C, que chamamos com velocidade da ola, longitudinal de compressão. Então, isto vai caminhando. E sim, por exemplo, aqui se pode ver, seria a posição inicial de uma sessão, que está na posição X, abaixo, e o comprimento aqui da sessão seria dx. E esta sessão tem uma velocidade v. Aqui, quando se golpeia no instante seguinte, o que passa é que esta sessão comprimida vai caminhar, vai barrar. E vai haver uma variação do comprimento do largo desta sessão aqui, que antes era dx, agora passa a ser dx, mas du, derivada de u em relação a x, dx, onde u é o desplazamento de la sessão. Donde não se pode confundir a velocidade de propagação da ola, que é c, com a velocidade v, que é a velocidade das partículas. São coisas distintas. Bueno, se pode, do equilíbrio destas sessões, se pode escrever esta equação diferencial de segunda ordem, que é esta chamada de equação de la ola. Esta equação que vai nos informar como que a energia camina por
por la varilla. Profesor, solo ¿Sí? decir que también se dice onda en este caso en español. Onda también. Sí. Ah, ok. Muchas gracias. Bueno, aquí vamos ver lo que pasa. Aquí en el instante inicial, aquí tenemos el martillo, el cabezal, aquí las hastes y aquí el muestrador. Entonces, toda la energía que está contemplada aquí es la energía potencial del martillo. En el instante siguiente, va a ocurrir el impacto del martillo en el cabezal. Entonces, toda la energía potencial, vamos en un instante, inmediatamente antes del golpe, del golpeo del martillo en el cabezal, toda la energía potencial se convierte en una energía cinética. Y cuando, entonces, cuando ocurre el golpeo del martillo en el cabezal, esta energía cinética se transforma en como se diz, toda esta energia cinética é transferida para o conjunto del cabezal mais las varilhas, e causando pulsos de tensões de compressão. Então, se formam pulsos de tensões de compressão que vão bajando hasta atingir el muestrador. Entonces, estes pulsos de compresión caminam hasta el muestrador. Así, toda esta extensión de la varilla está sometida a una compresión. Esto hasta el instante L sobre C, onde L sería el largo de la varilla más el cabezal, y C sería la velocidad de propagación de la onda. Assim, é nesse instante que os pulsos alcançam o muestrador. Parte desta energia que é transmitida no muestrador vai nascer com que o muestrador penetre em el suelo. E outra parte vai retornar arriba. E esta parte da energia é absorvida por el suelo e parte dela retorna como com pulsos de tensões de tração arriba. E isto hasta atingir el cabezal novamente. E o que passa que quando depois de passado um tempo que é igual a 2L sobre C, onde L é este largo e C é a velocidade da onda, o que passa é que aqui são transmitidas hacia arriba esses pulsos de tensões de tração. Isto vai fazer com que momentaneamente o martilho se separe do cabezal. Se separa. E o que vai passar, então, depois? É que o martilho vai golpear novamente o cabezal. Há um segundo golpe. E este processo se repite
hasta que toda a energia é dissipada. Bueno, de la teoría de la ecuación de la onda, se puede demostrar de que cuando se conoce, desta teoria, se puede demostrar que quando se conoce a fuerza axial, que é variável com o tempo, assim como a velocidade das partículas, isso é considerando uma sessão que está usualmente uma sessão que está luego arriba do mostrador. Então, essa seria uma sessão. A quantidade total de energia que é transmitida ao mostrador hasta determinado instante é dado por esta equação. Então, aqui que se determina aquela quantidade de energia real que é transmitida ao mostrador, que chamamos de EFV. Então, toda a energia transmitida ao mostrador, desde o instante zero até o instante t, não necessariamente é o instante final, é a integral do produto da força axial, que varia com o tempo, multiplicado por velocidade também, que varia com o tempo. Isto seria a quantidade de energia transferida hasta o tempo t. Se queremos saber o total de energia que foi transferida para o mostrador, teríamos que considerar este tempo como infinito. Bueno, para hacer evaluar esta quantidade de energia, temos que medir primeiramente as forças axiais, que se pode medir diretamente, pero a velocidade não se pode medir diretamente. Pero se medimos as acelerações, com aquela integral que vimos anteriormente, se pode calcular as velocidades para usar neste cálculo aqui. E para fazer estas medidas, então criamos uma instrumentação que é um segmento de varilha que é conectado ao conjunto de varilhas, luego arriba do mostrador. Então, como esta distância aqui é muito curta comparado com o comprimento total da varilha, se pode considerar que esta é uma seção que é muito próxima do mostrador. E neste segmento aqui de varilha são instalados uma célula de carga, uma load cell, e são instalados acelerômetros para medir a aceleração. A célula de carga mide a força axial e os acelerômetros medem a aceleração de las partículas. Teoricamente, todo isso deveria estar em uma única sessão, pero como praticamente é impossível fazer isso, então há uma pequena distância entre os acelerômetros e a célula de carga. Usamos 2 acelerômetros porque pode haver alguma variação nas medidas de aceleração, assim sempre temos duas medidas para que sejam comparadas. Então, aqui está esquematicamente, eu mostro ilustrado esquematicamente este segmento de varilha, né? Aqui estão instalados os acelerômetros e aqui a célula de carga, que é constituída de 8 extensômetros, que estão conectados formando como se diz, uma puente
eu não sei se em espanhol seria puente também, uma puente completa, seria, em português seria ponte completa, Gustavo, por favor. Seria puente, Gustavo? Sí, La está bien puente. completa. Está bien puente. Bueno, entonces aquí se muestran entonces los extensómetros que están pegados en la varilla. Aquí se muestran los acelerómetros. Y lo que pasa es que en esta puente aquí, cuando se comprime la barra, es comprimida, lo que pasa es que los extensómetros se deforman. Y inicialmente, cuando no hay ningún esfuerzo, se dice que esta puente está en equilibrio, porque cuando aquí se alimenta el puente con una batería, una alimentación aquí. Y si no hay ningún esfuerzo, la puente está en equilibrio, la salida aquí es cero. Pero cuando hay un esfuerzo, lo que pasa es que los extensómetros se deforman. Y los extensómetros se deformando, se varía la resistencia del extensómetro. Y variando la resistencia del extensómetro, se desequilibra el puente. Y entonces se va a obtener un output aquí, una salida, un voltaje de salida que no es diferente de cero. Entonces se puede calibrar esto haciendo comparaciones con el voltaje de salida con el esfuerzo aplicado. Entonces se puede tener una curva de calibración y conociendo la curva de calibración se puede entonces medir fuerzas. Bueno, todo este equipo aquí, el corazón de la instrumentación, esta cajita aquí que es muy chica. Esto es un sistema de adquisición de datos constituido de 4 canales, pero lo que hay de muy especial en este equipo de sistema de adquisición de datos es la velocidad de adquisición, que es de 96.000 lecturas por segundo. Para este tipo de ensaio é necessário que se tenha esta velocidade de leitura. A este equipo aqui são conectados então os acelerômetros. E aqui os aceleradores não podem ser conectados diretamente ao sistema de gestão de dados. É necessário condicionadores de señal que van a amplificar la señal que viene de los acelerómetros. Bueno, aquí está en campo, aquí se muestran aquí dos sistemas de adquisición que están conectados, sincronizados, porque lo que pasa es que tenemos solamente 4 canales, pero nosotros necesitamos de más canales, porque necesitamos de por lo menos 2 canales para los acelerómetros, más un canal para la célula de carga. Y lo que pasa es que este segmento de varilha aqui, nós usamos 2 conjuntos deste. Um que está conectado luego arriba do muestrador e outro que está luego abaixo do cabeçal. Assim temos em la varilha um que está arriba e outro que está abaixo. Por isso necessitamos de más canales para medir, hacer las mediciones. Bueno, lo que cuando
ocurre quando o martilho, ocurre um golpeo do martilho em el cabezal, se pode fazer um gráfico de las fuerzas em função do tempo. E vamos ter, então, um gráfico como este aqui. O que passa quando a primeira, como se diz, a primeira onda de impacto atinge a sessão que está instrumentada, vai medir um primeiro impacto. Depois, como vimos antes, o que passa é que há na ola de tração que sube por la varilha e quando atinge o cabeçal, o cabeçal vai se separar momentaneamente do martilho. Então, o martilho vai cair novamente e vai ocorrer um segundo impacto. E assim, isto se repite hasta 4 impactos. Isto vai depender muito do tipo de suelo. Isto é um exemplo mostrando uma instrumentação que está luego arriba do mostrador. Da mesma forma que se monitora as señales de fora, se monitora também as acelerações. Assim, a cada destes impactos aqui também vai haver uma variação acentuada da aceleração correspondendo a cada destes impactos. Aqui se mostram resultados típicos de uma sessão que está logo abaixo do cabeçal. Assim, temos também lá as forças, mostrando o primeiro impacto, o segundo impacto, um terceiro impacto, e as acelerações também, mostrando o primeiro impacto, o segundo impacto e o terceiro impacto. E com estas señales, então, podemos fazer os cálculos para determinar a quantidade de energia. Eu gostaria de fazer alguns comentários agora que relacionado com os tipos de equipamentos. Aqui é um equipamento convencional que o martilho é levantado por la cuerda com as pessoas, alguns operadores, como poder dizer, colgando a cuerda, tracionando a cuerda e elevando o martilho que tem uma guia que penetra aqui por dentro da varilha para fazer com que o martilho, a caída do martilho seja cêntrica. Pero vamos ver que aqui está o martilho, aqui está o cabeçal, né? E agora vamos mostrar um equipamento que é... vou fazer alguns comentários aqui relacionados com o equipamento convencional. Muitas vezes o que passa é que os operadores, no princípio do dia, querem mostrar que estão muito bem e que estão muito bem, que estão com muito boa disposição. Então, fazem muita força e normalmente levantam o martilho mais que 75 centímetros. Isto vai produzir um erro nos resultados. E também é muito difícil de controlar a altura quando se levanta o martilho, para controlar. Há umas marcas aqui nesta guia, mas não é muito fácil de controlar isto. Bueno,
Então, pode haver uma grande variação. E ao final do dia, os operadores estão mais cansados e não vão levantar o martilho os 75 centímetros, vão levantar menos que os 75 centímetros. Então, vai haver uma variação. Para contornar isto, há um equipo que é mecanizado. Esse aqui está uma foto do equipo mecanizado, que tem um martilho que é um pouco distinto deste martilho convencional. É um martilho que é como se chamam os americanos, um martilho donut, que percorre uma haste que está no interior do martilho. E este martilho é dotado de um gatilho, que quando se eleva o martilho, quando se atinge a altura de exatamente os 75 centímetros, este gatilho dispara e o martilho vai cair. Então, a altura de caída é constante, igual a 75 centímetros. E também, para levantar o martilho, há um equipamento mecanizado também, motorizado. Assim, não há intervenção de operadores para levantar e soltar o martilho. Então, este equipamento é muito melhor, não há menos intervenção humana. Quando se faz esse tipo de ensaio, é necessário também de controlar a penetração. Como é controlar essa penetração? É medindo quanto que o conjunto de varilha, cabeçal, mostrador, penetram na quantidade, o valor da penetração, que seria aquele delta ρ que vimos na equação. Isto se mide, mas também esse mesmo valor se pode calcular. Calcular como? Integrando as señales de velocidade. E vamos ver como é isso. Aqui, essas fotos estão mostrando os operadores medindo o quanto que o conjunto penetrou no suelo. Okay? Essa é a operação de medida. Bueno, aqui se muestra então o conjunto completo com martilho, cabeçal, as varilhas. Aqui estão o segmento de varilha, que onde há a instrumentação, uma arriba e outra abaixo, e aqui o mostrador. Aqui tem com as señales de aceleração, aqui se mostram os sinais típicos, né, de aceleração e de força. Okay? E se integrando as señales de velocidade, se pode obter os desplazamentos com o tempo. E se pode notar neste gráfico que aqui seriam os desplazamentos calculados com a integração da velocidade. E aqui é a penetração medida. Então, se pode notar que há uma boa aproximação entre os dois valores. Aqui, e nesses gráficos aqui estão os gráficos da energia calculada, que é aquela energia EFV, que é calculada como integral da força multiplicada por velocidade com o tempo, assim para distintos instantes
se puede tener el valor de la energía transmitida. Y así se puede notar aquí en este gráfico que hay parece que hay una discontinuidad. O que significa esto aquí? Significa de que aqui era energia que estava sendo transmitida ao mostrador, e aqui quando ocorre o segundo impacto. Então, quando ocorre o segundo impacto, há uma quantidade de energia adicional que é transmitida. E assim vai ser, você vai se calculando essa energia até que em tempo bastante largo, seria, vamos dizer, infinito não infinito, poderia se dizer que é infinito. Essa quantidade de energia, aqui por este caso particular, foi de 390 joules, que é menor que os 478 joules. Significa que houve uma perda de energia durante toda a transmissão de energia por as varilhas. Aqui se mostra, nesse gráfico, se mostra o valor como se diz, o valor da eficiência. Então, aqui em rojo está a eficiência quando não se considera aquela energia potencial adicional devido a esse desplazamento adicional de delta Rho, que é uma energia potencial adicional. E aqui está em verde, está lá a energia, a eficiência, quando se considera acontece essa correção. Assim, se pode notar que existe uma grande variação da eficiência. E é isto que pode conduzir a erros na interpretação dos resultados dos ensaios SPT. Então, o gráfico da eficiência mostra então a importância da energia potencial adicional devido ao peso do martilho e das varilhas, né? E também o peso do martilho, que estes vão acarretar uma quantidade mais grande de energia potencial. Todo isto devido à penetração do mostrador no suelo. Aqui, nesses dois gráficos, se mostra a quantidade de energia que é estimada em azul, em uma seção que está logo abaixo do cabeçal, e aqui em rojo a quantidade de energia justo arriba do mostrador. Se pode notar que há uma grande diferença de energia. E o que passa é que a eficiência deve se medir com a energia que é estimada logo arriba do mostrador. O que passa é que usualmente lo que se hace normalmente en la práctica es que se mide solamente la transferencia de energía luego abajo del cabezal y se ignora esta pérdida de energía. Aqui se muestra o gráfico de los desplazamientos que foram contabilizados
luego abajo del cabezal y luego arriba del mostrador. Y en esta línea indica el valor de la penetración medida. Entonces, aquí vamos mostrar algunos gráficos mostrando con la eficiencia. Essa é a eficiência, vamos dizer, calculada em uma sessão, luego abaixo del cabezal. Assim se mostram, aqui se compara, os ensaios foram feitos no mesmo sítio com um equipamento convencional e com equipamento mecanizado. Neste caso aqui, neste sítio de São Carlos, não há grande diferença. O desvio padrão foi de 3%. Pero já neste outro sítio aqui de Bauru, se determinou um desvio padrão de 3,1%. Então, se pode ver que nestes sítios, nesses mesmos, aqui estão as eficiências quando estimadas com resultados de lecturas hechas justo abaixo del cabezal. Agora, aqui vamos guardar esses números, 74 ou 71. Agora, aqui estão os resultados obtenidos com as lecturas hechas na instrumentação justo arriba del mostrador, que resultou em um valor de 57% em São Carlos e de 55% em Bauru. Então, se você pode notar que, perdona-me, há uma diferença de valor de eficiência. E a eficiência, para estimar a quantidade real de energia que é transmitida ao mostrador, temos que considerar as medidas hechas em uma sessão justo arriba do mostrador. Bueno, as conclusões são as seguintes. A instrumentação e os procedimentos desenvolvidos para estimar a eficiência do ensaio de penetração de estándar han mostrado resultados consistentes. Forças e acelerações foram medidas em sessões justo abaixo justo arriba do mostrador, para determinar a quantidade real de energia que é transmitida ao mostrador. Assim, se obtendo valores de eficiência mais realísticos. Então, estes são os valores de eficiências que devemos considerar em los cálculos posteriores. Também se notou que é importante considerar o desplazamento do conjunto devido à penetração do amostrador no suelo, que esta penetração que é multiplicada pelo peso, por la massa del martilho e do conjunto de cabeçal mais as varilhas, isso contribui para que a energia total, potencial total, seja
seja más grande. Bueno, este hecho, en general, no es considerado en las estimativas de eficiencia del SPT. Esto puede llevar a predicciones erróneas de parámetros constitutivos que son derivados de fórmulas empíricas. Bueno, eu creio que é tudo, e nós outros agora estamos, este é um estúdio que já vem de alguns anos, e todavia estamos continuando com estes estudos, e a hora que usualmente são consideradas a predição de los parâmetros constitutivos, são usadas como se diz, relações empíricas. E nós outros estamos investigando de como eliminar estas correlações empíricas, que podem valer em um sítio, mas não valem em outro sítio. Então, estamos desenvolvendo alguns procedimentos para encontrar, por exemplo, os parâmetros de resistência do suelo, e mais reais e não basados em relações empíricas. Bueno, muitas graças. E agora, se alguém tem alguma pergunta, por favor, eu estou à disposição. Muchas gracias, estimado profesor Edmundo, por su brillante ponencia. Hay un par de preguntas, de favor, que lo voy a leer con base en la redacción del chat. Escribió Gustavo Redondo. Gracias por excelente presentación. Entendí que se habló inicialmente de una transferencia de energía del 60%. Y en la literatura también se encuentra igual entre signos de interrogación. ¿Cómo se llegó a ese dato? Bueno, este dato inicialmente foi uma estimativa hecha por alguns investigadores americanos que creiam em início de desenvolvimento deste tipo de ensaio, de que a eficiência era de 60%. Então, se adotaram como 60%. Agora sabemos que a eficiência não é 60%. A eficiência varia de equipo para equipo e é mais grande que 60%. Pero, por tradição, se mantuvo esse valor de 60%. Essa é a razão do 60%. Deveria se estabelecer um número fijo para que se pueda fazer comparações. Isto é mais por tradição. Muchas gracias, profesor. Vamos a dar lectura del chat que escribió Alejandrina Noriega. Excelente ponencia, profesor. Felicitaciones. Una consulta. Usted mostró que la instrumentación es ubicada cerca del cabezal y cerca del muestreador. Entonces, ¿se puede calcular la eficiencia del equipo en 2 puntos? ¿Cuál es el más conveniente para considerar como eficiencia del sistema? ¿O debemos especificar por separado la eficiencia del martillo, eficiencia muestreador y eficiencia del sistema? Não, eu creio que devemos considerar a eficiência do sistema. E o que é mais real é determinar a eficiência considerando a instrumentação que está luego arriba do mostrador. Pero hacer esto é muito difícil, porque
es complicado porque toda la cabería tiene que bajar por el hoyo, ¿cómo se dice? Gustavo, furo. Gustavo. Por el hueco, por el agujero, ¿no? Por el hueco. Y esto es muy difícil. Entonces, las compañías comerciales nunca hacen esto. Simplemente determinam a eficiência com uma instrumentação que está ubicada luego abaixo do cabeçal, que é mais fácil, que não há que fazer com que os cables barrem o hueco. Então, agora o que estamos investigando é uma forma de evaluar a perda de energia desde esta sessão que vai desde que está desde abaixo do cabeçal hacia a sessão que está luego arriba do mestrador. Estamos alcançando alguns buenos resultados que eu creio que no futuro se poderá, como se diz, fazer medições solamente em uma sessão, luego abaixo do cabeçal. Perfecto, muchas gracias, profesor. Vamos a dar lectura a lo que escribió en el chat Carlos Solorzano. Redacta, muchas gracias por la presentación. Bueno, finalmente hay una última pregunta de Antonio Palacios. ¿Cómo varía según su instrumentación la eficiencia conforme a una mayor profundidad? Entre paréntesis, 20, 30, 50 metros. Bueno, lo que pasa es que la eficiencia teóricamente se diminui. Pero lo que pasa es que aumentando la profundidad, lo que pasa es que se aumenta el peso del conjunto de las varillas. Esto va a contribuir para aumentar como se diz, la energía potencial del sistema. Entonces, una cosa va a compensar a otra. Entonces, lo que pasa es que algunos estudios, no estudios, pero algunos experimentos que hemos hecho, es de que há uma tendência de a eficiência se tornar constante com a profundidade. Pero isso não é nada teórico, está basado solamente em observações. Muchas gracias, profesor. Ya no habiendo más preguntas, pues, estimado doctor Edmundo Rogerio Esquivel, agradecer a nombre de la Asociación de Ingeniería Geotécnica de la ciudad de Oruro, en Bolivia, por la brillante ponencia. Muchas gracias, estimado profesor, por apoyar a esta nueva asociación de la ciudad que aglutina a profesionales de ingeniería, del área de ingeniería geotécnica en Bolivia. Muchas gracias, profesor. Le invitamos a despedirse del auditorio presente, estimado profesor. Muchas gracias a todos los que estuvieron acá escuchando mis palabras. Y para mí es un honor contribuir con la Asociación de Ingeniería Geotécnica de Oruro por medio de este simposio, que es una grande contribución para el desarrollo de las técnicas de ingeniería geotécnica. Muchas gracias, y para mí, una vez más, devo dizer que foi honor para mim participar deste simpósio. Muitas gracias. Muchas gracias, profesor Edmundo. Estimados participantes, despidamos de favor con un fuerte aplauso virtual a doctor Edmundo de la Universidad de Sao Paulo en São Carlos. Muchas gracias, profesor, y hasta luego. Muchas gracias. Perfecto. Gracias, profesor. Gracias, bueno, hasta luego. Hasta luego.
eh,